E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Né? Então, assim, com essa trajetória empreendedora de tanto sucesso, mais essa sua sabedoria ímpar e única aí, que lições você tem para quem está empreendendo no dia a dia? Ô Marcos, eu diria para você o seguinte, é muito simples. Eu acho que começa, né, por uma pergunta. Né? Eu acho que qualquer empreendedor, e você colocou aqui, né, não o que está começando, o que já está lá, mas enfim, seja em que momentos a pessoa esteja, eu acho que tem um momento que ela tem que dar uma parada e perguntar o porquê que ela está empreendendo. Se ele não tiver essa resposta clara, se a resposta for unicamente por uma motivação mercenária, se ele não colocou, como você, que teve em algum momento um wake-up call, um despertar para uma reavaliação de valores, que foi o que você fez. Quando você se dá conta e você olha e nessa descrição perfeita da capa desse livro, felicidade dá lucro. É o resumo do que a ciência da felicidade apresenta e discute e endossa. Se você não tem isso claro, meu amigo, o seu futuro está fadado ao fracasso, porque não tem como sustentar, porque a gente já viu o que o mundo nos apresenta de surpresas. Então, o que eu te diria é o seguinte, eu acho que cada vez mais, né, a gente precisa ter muito claro essa resposta desse porquê. Tem uma passagem muito interessante de um cara que foi levar um livro lá para a editora do Wizard e do Flávio Augusto, a Buzz. E o cara chegou lá com um manuscrito, teve uma reunião com o diretor-presidente, e então ele perguntou para o cara, você está querendo publicar este livro por quê? Ele disse, mas é óbvio que eu quero ficar rico e famoso. Ele falou, então pode ir embora, porque aqui não é a casa para você publicar seu livro. Eu vou publicar livros sempre quando alguém tiver uma semente que possa germinar na mente e no coração de outros para transformar a vida delas. Então, será que o que você está fazendo tem esse propósito? Porque agora ficou bonito também. Qual é o seu propósito? O cara não tem propósito. Ele tem essa palavra, é propósito. Eu tenho um propósito. Não, mas propósito não é algo que você tenha. É o que é o propósito. A pessoa acha que é bonito dizer eu tenho um propósito, mas você pergunta qual é, o cara não sabe. Então, eu acho que a gente vive um pouco esse momento de chavões, né? Essas tendências que iludem as pessoas a achar que elas podem encurtar o caminho. Então, de novo, eu acho que você trouxe aqui eu acho que uma manifestação, uma declaração, que eu acho que é a grande resposta para a tua pergunta. Né? E vou dizer para você, eu tive recentemente a oportunidade de conhecer um personagem e vou te contar uma história aqui rápida. Não sei se você conhece, ou se todos que estão nos assistindo já ouviram falar, de um homem nascido na Escócia, que foi para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, e no começo do século passado construiu o maior império do aço já imaginado nos Estados Unidos, e foi o Andrew Carnegie. Bom, Andrew Carnegie foi então o barão do aço nos Estados Unidos, construiu todas as ferrovias, todas as pontes que antigamente eram de madeira transformadas em aço e virou um fenômeno empresarial. Bom, esse homem não mediu esforços para passar por cima de pessoas, porque o poder era o mais importante. Em alguns momentos, com piquetes nas suas fábricas, indústrias enormes, porque ele cada vez diminuía o preço, o valor do salário, ele não queria saber se estavam felizes. Ele mandou contratar milicianos para matar aqueles colaboradores que estavam incitando os outros, nesse nível. Bom, por volta dos 70 anos de idade, esse cara tem um despertar. Estava velho, né? Já não tinha muito mais perspectiva de vida, e ele decide doar 100% da fortuna, 100%. Ele vendeu a sua companhia para o JP Morgan, que foi um outro grande ícone americano do mundo das finanças, o homem que realmente financiou a expansão do capitalismo americano, e vendeu por 850 milhões de dólares o seu império.
Estou lhe falando em 1904. Isso, atualizados a valores de hoje, dá mais ou menos 360 bilhões de dólares. Quer dizer que Andrew Carnegie, que naquele momento era o homem mais rico do mundo, hoje, 100 e tantos anos depois, atualizado, continuaria o mais rico do mundo. Muito bem. Ele então decidiu doar toda a sua fortuna e construiu 2.500 bibliotecas nos Estados Unidos e algumas fora dos Estados Unidos. No final da vida ele estava com um grande problema, porque ele tinha sobrado 30 milhões na conta, ele não sabia o que fazer, tinha que doar também, porque ele não queria deixar nada. Bom, eu vou fazer um programa em Nova York, em Wall Street, e conheci um lugar extraordinário, que é um cofre, que foi construído a comissionamento dele, por encomenda dele, num prédio, que é a torre que eram consideradas as torres gêmeas, as primeiras torres gêmeas em Nova York. Antes, obviamente, de serem construídas e abatidas as torres gêmeas que nós conhecemos naquele atentado terrorista. E eu descobri, bom, aquele cofre, que hoje é um bar e um restaurante maravilhoso, nesse prédio, chama-se Trinity Place, que foi encomendado por ele. E aí eu fui puxando a linha e encontro que foi promovido um festival na Escócia, em Edimburgo, para celebrar os 100 anos da morte daquele cidadão escocês que fez história no mundo, que fez fortuna na América. E descobri que o musical que eles prepararam, chamado Carnegie Musical, foi encenado pelo tataraneto do Andrew Carnegie. Bom, para fazer a longa história curta, eu conheci o tataraneto do Andrew Carnegie. E o tataraneto do Andrew Carnegie não herdou o DNA empreendedor. Não está cultivando, criando cavalos chifrudos, unicórnios, o que era esperado por um jovem que nasceu no berço esplêndido da riqueza bilionária do seu tataravô. Não, ele escolheu a felicidade. Ele se dedicou às artes, aos espetáculos e é professor de canto. E o próprio é artista e canta. E foi o personagem que personificou o tataravô. E eu, conversando com ele, tivemos algumas conversas fantásticas, decidimos escrever um livro em coautoria, que é Decifrando o Código da Felicidade e o Sucesso. Depois. Porque é um paradigma muito forte. Alguém que vem com uma herança genética desse tipo, mas não tem a mesma orientação, não foi necessário para ele buscar repetir o modelo do tataravô. Até porque a chance era mínima de conseguir fazer outro feito como aquele. Você pode imaginar que não nasce dois desses na mesma família. Então você imagina a frustração que seria. Mas, por outro lado, ele escolheu a felicidade da esposa, dos filhos, em viver uma vida mais simples, mas feliz. Então, eu acho que são questões muito importantes que a gente tem que considerar. E essas perguntas muito simples. Eu sempre digo o seguinte, eu nunca me preocupo em ter a resposta certa para as perguntas que me fazem. Mas eu estou sempre preparado para fazer perguntas. Porque as perguntas promovem em você automaticamente a necessidade de responder. Para isso, você vai ter que pensar. Então, vai mudar o teu estado mental. Se você quer se livrar de mim em 3 minutos, você fala, você tem 3 minutos, como meu amigo lá disse. Aí eu não tinha resposta possível para dar num negócio desse. O que eu fiz? Perguntas sobre a indústria de luxo do Brasil, se ele conhecia as estatísticas de vendas de Ferrari, os jatos privados, os Louis Vuitton, não sabia nada. Então, só cada pergunta que eu fazia, ele era obrigado a pensar para responder. E a resposta era sempre não, 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 não. E aí, no final, obviamente, eu cheguei e disse, querido, então, eu acho que você está perdendo tempo. Porque a sua marca, associada a um empreendimento imobiliário, poderia ter muito sucesso para se apropriar de um cenário num país de terceiro mundo que tem o luxo como um grande aspiracional da sociedade rica brasileira. Não demorei 3 minutos para falar isso. O resto virou lenda. Livro em 15 países, negócio, milhões, enfim. Mas é muito mais motivar as pessoas a fazerem essas perguntas para elas próprias. Em primeiro lugar, você fez isso. Você em algum momento não estava feliz. Então, a ausência da felicidade te fez procurar um caminho. E você colocou a sua felicidade acima do interesse financeiro. Então,
isso é um caso verdadeiro, né? Se toda essa sua motivação é genuína e você tomou essa decisão, você fez esse movimento porque você priorizou outros valores. Você queria construir sua história, independente para onde vai. Você assumiu um risco. Como todo mundo na vida tem que assumir risco. Não tem sonho de graça. Não existe. Tem que comprar o passaporte, carimbar, pegar o bilhete e ver para onde vai. E às vezes dá certo, como no seu caso está dando certo. Às vezes não dá.